Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta, Explica Professor. Hoje a gente vai ter mais uma aula aqui de resolução de questões Transpetro dentro do assunto de ciência dos materiais. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, você que também já acompanha o canal, para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Essas duas ações, elas são de graça e me ajuda bastante a continuar a produzir esse conteúdo aqui para vocês. Essa aqui é mais uma aula da nossa playlist de resolução de questões da Transpetro. Porém, essa aula aqui ela vai estar disponível para o público, né? Por isso que você está assistindo essa aula, que é uma forma aqui que eu tenho para dar uma palhinha aqui para vocês, para, né, se vocês avaliarem, se vocês gostam da abordagem, e para daí, então, optarem ou não por se tornarem membros aqui do canal e ter acesso a todos os outros vídeos da playlist Transplay. Beleza? Vamos aqui para a nossa aula de hoje. Então, a gente vai realizar aqui questões dentro do assunto de ciência dos materiais. Essas questões aqui são questões de nível técnico e de nível superior. Essa questão aqui, primeira que a gente vai resolver, é uma questão de 2011, Sesgran Rio, caiu na prova aqui de técnico de inspeção de equipamentos e instalação júnior. E essa questão ela diz o seguinte: os ferros fundidos são constituídos de uma liga de ferro em mistura eutética com outros elementos. Dentre os seus principais, lembrando, bom, quando eu tenho um diagrama ferro-carbono, vou fazer aqui um pequeno esboço de um diagrama ferro-carbono. A gente tem o quê? A gente tem aqui uma região onde a gente tem os aços e uma região onde a gente tem os ferros fundidos, né? Então, a gente tem aqui aproximadamente até, né, aqui eu tenho a temperatura, aqui eu tenho a minha porcentagem de carbono, até 2,1% mais ou menos de carbono, 2,11% de carbono, a gente diz que a gente tem os aços, e daqui para frente a gente diz que a gente tem os ferros fundidos, né? Normalmente os ferros fundidos eles vão aqui numa faixa de 3 até 4% de carbono, e ele também pode ter alguns outros elementos, como o silício, também, que eles ajudam ali na parte de fundição. E ele diz aqui que é uma mistura eutética, por quê? Porque eu tenho aqui a transformação eutética na formação do ferro fundido. E existem diversos tipos de ferros fundidos. Vamos fazer uma breve revisão aqui de quais são os ferros fundidos. A gente tem aqui o ferro fundido, né? A gente vai chamar aqui ferro fundido cinzento. Né? O ferro fundido cinzento, ele ali, né, ou o gray cast iron, ele é o tipo mais comum de ferro fundido que a gente costuma ver. Ele possui ali uma estrutura que é de grafita e forma algumas lamelas ali distribuídas numa matriz de ferro. E quais são as principais características aqui do ferro fundido cinzento? Ele vai ter aqui uma boa, né, usinabilidade, vou botar aqui usinabilidade, ele vai ter ali uma boa resistência à compressão, né? Ele também ali tem uma boa resistência ao desgaste, ele tem ali ainda um baixo custo e uma boa capacidade de amortecimento de vibrações. E qual é a desvantagem aqui de maneira geral? Ele tem ali uma pequena resistência à tração, vou botar aqui a tração dele não é muito forte, uma pequena resistência à tração e também uma pequena resistência ao impacto. Ou seja, é um material ali um pouquinho mais frágil de maneira geral, ele não vai apresentar uma elevada ductilidade. A gente tem uma outra opção aqui, que é o ferro fundido branco, né? Um segundo tipo de ferro fundido. Como que é o ferro fundido branco? Qual é a característica principal dele? É que ele tem a ausência ali de grafita livre. Por quê? Né? Quando eu estou transformando ali o ferro fundido, a grafita ela vai se combinar com ferro e vai formar o carbeto de ferro, que é o Fe3C. No ferro fundido branco eu não vou ter grafita livre, eu vou ter Fe3C. E por conta disso, ele vai ter uma aparência ali que é um pouco mais branca, e por isso que ele é chamado de ferro fundido branco, e ele é também frágil. Características ali, ele possui uma alta resistência também ao desgaste, né? Ele apresenta ali uma alta dureza, vou botar aqui uma alta HV, uma alta dureza, ele tem uma alta resistência à compressão também. E, por outro lado, ele, devido à fragilidade ali, ele vai ter uma baixa tenacidade, né, característica dele, e também ele é difícil de usinar, ele não é fácil de usinar, como ali era o ferro fundido cinzento. Vamos só apagar aqui para desenhar do outro lado. A gente está fazendo uma breve revisão aqui e depois a gente fala sobre aqui a questão em si. A gente ainda tem, né? Vamos falar dos últimos dois de maneira um pouquinho mais rápida. A gente tem o ferro fundido aqui, o ferro fundido nodular, né? Que é também conhecido como ferro fundido dúctil, e a gente tem o ferro fundido maleável, né?
ferro fundido maleável. Características aqui só por cima desses ferros fundidos. Ferro fundido ali nodular, né? Ele possui ali uma alta resistência à tração, comparado ali aos outros, uma boa usinabilidade, uma boa resistência à corrosão e alta capacidade de amortecimento de vibrações, né? Tanto por isso que ele é conhecido como ali ferro fundido dúctil. E o maleável, ele é produzido ali por um tratamento térmico do ferro fundido branco, e nesse tratamento térmico, a grafita ele vai assumir ali uma forma de pequenas agregações esferoidais. Então, ele vai formar pequenas esferinhas ali durante a estrutura. O ferro fundido maleável ele tem ali uma boa dutilidade, uma resistência mecânica e tenacidade. Se vocês quiserem aqui ver um pouquinho mais a fundo sobre ferro fundidos, ou ver de uma maneira geral também, a gente tem uma aula aqui teórica sobre o assunto que está disponível para todo mundo, que é a nossa aula de ferros fundidos. Eu vou deixar marcado aqui. Vamos agora olhar o que ele disse aqui para a gente das opções. Os cinzentos possuem grandes veios de grafita, né, resultando em baixa resistência e ductibilidade. Essa questão aqui, ela está errada, porque o meu material, ele possui ali um grande veio de grafita, tá certo? Porém, ele tem uma boa resistência, né? Ele não falou aqui em que termos que ele está dizendo a resistência. Então, o errado aqui é esse baixo, ele vai ter uma boa resistência ao invés de ter uma baixa resistência, né? Aqui ele tem uma baixa resistência, principalmente à compressão, apesar de tração não ser tão boa assim comparado aos outros, mas de maneira geral a gente pode considerar que ele tem uma boa resistência. Os brancos, que foram os segundos que a gente falou aqui, eles são duros e frágeis. A gente viu, ele é realmente duro e ele também ele é frágil, tem uma baixa tenacidade, com bastante cementita, né? Lembra que a gente falou que aqui eu formo o quê? Eu formo o Fe3C, que é uma característica do ferro fundido branco. Então, essa opção aqui é a minha opção correta, é a opção B, formação de cementita e a característica do ferro fundido. Vamos ver as outras que estão erradas. Os maleáveis são menos dúcteis que os brancos e os cinzentos. Na verdade, está errado, né? O maleável aqui, eles são mais dúcteis, né, que os brancos e os cinzentos, né? O branco e o cinzento, eles são menos dúcteis. O maleável e o nodular, ele já tem uma melhor utilidade. Os nodulares são obtidos por tratamento térmico dos ferros fundidos brancos. Não, quem que são obtidos ali por tratamento do ferro fundido branco? São os maleáveis. Os maleáveis que são obtidos a partir do ferro fundido branco. Então, o errado aqui é o nodular, é ferro fundido maleável. E, por fim, aqui, ó, a quantidade de carbono possibilita a ocorrência de reações eudetóides durante a solidificação. Aqui está errado por quê? Porque a quantidade de carbono ele vai possibilitar ali, a ocorrência de reações eutéticas. Né? A gente está naquela região do diagrama onde eu tenho a transformação eutética e ela que é importante aqui no meu ferro fundido. Beleza? Essa aqui é a primeira questão, ela foi um pouquinho mais demorada porque a gente aproveitou para revisar ferro fundido, não é sempre que cai a questão de ferro fundido aqui. Vamos para a nossa segunda questão, um pouquinho mais rápido, até porque tem umas questões mais diretas. Questão de 2018. Dê um pause aí no vídeo, já veja o que você responderia. É uma questão de 2018, Transperto Engenheiro Júnior na parte de mecânica. As três estruturas cristalinas mais comuns entre metais são... Aqui a gente está falando de estrutura cristalina. A gente tem uma aula só de estrutura cristalina e a gente vê que eu tenho as duas principais estruturas cristalinas de materiais. O que é uma estrutura cristalina? É a forma como qual o meu metal, meu material, ele se desenvolve no espaço, como ele se organiza, ele se estrutura no espaço, e ele faz isso de maneira cristalina, de maneira repetitiva e de longo alcance. As principais estruturas que a gente tem são as estruturas CFC, né, vamos botar aqui, né, aqui na verdade eu vou fazer primeiro a CCC, aqui eu tenho a minha estrutura CCC, eu tenho a estrutura, né, vou botar assim, mais fácil. Isso aqui está tudo dentro de menos um cubo, mas tudo bem. Eu tenho a estrutura CFC, que eu tenho aqui, CCC é cúbica de corpo centrado, e CFC ela é cúbica de face centrada. CFC é a minha estrutura cúbica, né, cúbica de face centrada. E eu tenho aqui ainda a estrutura HC, que é a estrutura hexagonal compacta. A estrutura HC, eu tenho um hexágono aqui, né? O hexágono é mais difícil ainda de desenhar, mas vamos lá. Tentar desenhar aqui um hexágono simétrico, dificilmente, mas vai sair, mas vamos lá, está quase.
Eu tenho a estrutura HC, que é a estrutura hexagonal compacta, onde eu formo aqui, eu tenho 6 átomos aqui na superfície, né? Eu tenho 3 átomos aqui no plano basal de baixo, e eu tenho 3 átomos aqui no plano, na região interna, né? Não dá para ver bem aqui, mas eu tenho 3 átomos na parte interna. Essa aqui é a estrutura, né, HC, que é a estrutura hexagonal compacta. A gente tem um curso completo sobre isso, compacta. O curso aqui completo de Ciência dos Materiais, então vocês podem revisar isso totalmente de graça aqui nas playlists do curso do canal. Então, quais são as principais? Cúbica de face centrada, hexagonal compacta e monoclínica? Não, a monoclínica existe, mas ela não é a principal. Cúbica de corpo centrado, ok. Hexagonal, ok. Ortorrômbica? Não. Cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado, hexagonal compacta, ok. Aqui a gente tem o nosso gabarito. A opção C é a nossa opção correta. São os principais que tem. Aqui, ó, cúbica de face centrada, trigonal não, ortorrômbica não, trigonal não, ortorrômbica não, né? A hexagonal e a cúbica de face centrada, sim. Opção correta, opção C. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é uma questão aqui que envolve um pouquinho de diagrama de fase e termodinâmica, né? Então é um assunto que às vezes eles estão um pouquinho correlatos. É uma questão de 2018, engenheiro júnior, na parte de processamento, na parte, né, para quem é químico, engenheiro júnior químico. No diagrama de fases, pressão, temperatura apresentada abaixo, o estado físico de uma substância pode mudar apenas alterando o valor de uma variável e permanecendo a outra variável constante. Então vamos lá. Nesse contexto, em referência ao diagrama, a passagem de XU para XV corresponde ao processo de solidificação. Vamos primeiro escrever o que está acontecendo aqui em cada uma dos pontos, que aí a gente vai responder mais fácil depois. Eu estou aqui no meu YU e estou indo em direção ao UV. Né? Não, estou no YU e estou indo em direção, né? Aqui é o YU, aqui é o YV, aqui é o XV e aqui é o XU. Né? Eu estou no Y1 em direção a YV. Então, no YU em direção a YV, eu estou saindo da fase sólido indo para a fase vapor. Então, o que tem nesse caso? Eu tenho sublimação. Temos transformação de fase. Do YV para o XV, eu estou saindo, vamos lá, YV para o XV, eu estou saindo da minha fase vapor e indo para a fase líquida. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho liquefação. Certo? Então, da minha fase aqui, XV, vamos lá, isso aqui é daqui para cá. Da minha fase XV para a fase YV, agora, o processo contrário, vamos lá. Se eu estou fazendo o processo contrário, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter do líquido para o vapor, eu vou ter a vaporização, pelo lado contrário. Vaporização. Estou vaporizando. Vaporização. Do líquido para o sólido, vamos lá, do meu XV para o meu XU, eu vou ter o quê? Do líquido para o sólido, eu tenho solidificação. E do contrário, eu também tenho liquefação, né? Eu tenho ali ou fusão, né? Vamos lá, se eu estou no contrário, na verdade, ali, se eu estou indo do lado oposto, né? Na verdade, vamos lá. Se eu estou fazendo o sentido oposto, eu vou ter o quê? Eu vou ter a fusão, que é quando eu estou indo do sólido para o líquido. E ali do XU para o YU, eu não estou tendo mudança de fase nenhuma. Vamos lá. Do XU para o XV. O que está acontecendo no XU para o XV? Sendo do sólido para o líquido. Do sólido para o líquido, eu tenho a fusão. Então, do XU para o XV corresponde à solidificação? Errado. Do XV para o XU corresponde ao processo de fusão? Errado, é o contrário. Do YU para o YV, eu tenho a sublimação? Correto. Né? Foi exatamente o primeiro processo que a gente viu, é a opção C, o nosso gabarito. Então, o gabarito aqui é a opção C. E vamos ver porque os outros estão errados. YV para o XV, YV para o XV corresponde à solidificação. Errado. Eu estou tendo ali a liquefação. E do YU para o XU é vaporização? Errado. Não tive mudança nenhuma de fase dessa variação ali, desse processo. Vamos para a nossa última questão de hoje. A última questão de hoje, ela diz o seguinte, né? Questão de 2012, né? Transpetro engenheiro júnior na parte de mecânica. Materiais cristalinos em uma escala atômica, né, idealizados como sólidos perfeitos, não existem, pois todos contêm um grande número de vários
defeitos ou imperfeições, né? Aquela estrutura cristalina que a gente vê é uma idealização, a gente sabe que todos eles têm defeitos. A gente tem defeitos pontuais, defeitos lineares, volumétricos, superficiais, né? Dentro desses defeitos a gente tem vacâncias, a gente tem discordâncias, a gente tem contornos de grão. Dentre as imperfeições cristalinas, tem-se os defeitos de ponto, defeitos lineares, defeitos interfaciais, que se exemplificam respectivamente assim. Então, vamos lá. Quem que é um defeito de ponta? Ele me deu a opção vacância, contorno de grão, discordância, discordância e vacância. O único defeito pontual que a gente tem aqui no meu material, ele é a vacância, né? A vacância ele pode ser considerado ali um defeito pontual. Então, a gente já pode aqui desconsiderar essas três opções que elas estão erradas. A única que pode ser aqui é a vacância, né? Eu vou apagar aqui só para a gente também ir treinando os outros. Contornos de grão, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Aí, depois a gente vai falar de defeitos lineares. Defeitos lineares são defeitos em uma dimensão, né? Então, são defeitos aqui que, ao invés de ser somente um ponto na minha estrutura cristalina, elas são, por exemplo, uma linha, né? E a minha discordância, quando a gente vê a nossa aula teórica, a gente tem a linha de discordância. Ele é um defeito ali em uma dimensão. Então, quem que pode ser aqui? A discordância mista pode ser um defeito ali linear? Pode ser um defeito linear, não tem problema nenhum. Contorno de macro, discordância de aresta pode ser? Pode ser. Discordância mista pode ser? Pode ser. Discordância espiral pode ser? Pode ser. Contorno de mácula pode ser? Não, porque o contorno de mácula ele é um defeito planar, um defeito que a gente chamaria de interface. Então, isso aqui já está errado. Então, lá, agora a última opção, como defeitos interfaciais. Átomos de soluto intersticial, está correto? Não. Por quê? Porque o átomo ele é um defeito aqui pontual. Né? Os solutos ali são defeitos pontuais. Então está errado. Vacância, mesma coisa, é um defeito pontual. Discordância mista é um defeito interfacial? Não, discordância mista é um defeito linear. Então esse aqui também está errado. Né? Falhas de empilhamento, está correto? Está correto, porque falha de empilhamento ele é um defeito de interface entre dois planos subjacentes. E no fim, falha de empilhamento, está correto também. A única que eu tive todas as opções corretas foi aqui a minha opção E. Então, o nosso gabarito aqui é a opção E. Se vocês estão por fora ali um pouquinho dessas áreas, eu sugiro aqui ver uma nossa playlist que a gente tem só sobre defeitos. Isso aí vai ajudar bastante vocês a entender esse assunto. Eu vou deixar aqui linkado em algum momento desse vídeo. Beleza? Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso, né? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, será um prazer tirar para vocês. Se você gostou da aula, lembre de deixar esse like, compartilhar com seu amigo e dê uma olhada no nosso programa de membros, porque as aulas aqui da nossa playlist Transperto, elas são mais ou menos nessa linha. A gente dá a resposta e a gente também aproveita para revisar o assunto aqui, que eu acho que é a melhor forma da gente estar estudando para concurso. Beleza? Dê uma olhada aí no nosso programa de membros e considere se tornar membro, que você vai ter uma grande vantagem aí no concurso Transperto. Vejo vocês numa próxima aula, um grande abraço e tchau.